Fala, meu guri, estamos aqui para solucionar as questões da ESA 2021 e 22 e vamos começar pela interpretação de texto, né? E um texto aí muito caro aos estudos de literatura, então quem está aí afiado na literatura já vai regaçar nesse texto aqui também, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas aí do Machado de Assis, que provavelmente você estudou também quando você estava estudando ali sobre o realismo na literatura, né? Mas vamos lá, vamos solucionar aí as questões. O texto a ser utilizado para responder as questões. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se pôr em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais elegante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo a diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Muito bem, trechinho ali do lado, comecinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do comecinho mesmo, né? Enfim. Qual a diferença entre autor defunto e defunto autor? Então, aqui, só por essas duas palavras, a gente já consegue a nossa resposta, né? Um autor defunto, ou seja, ele era autor em vida e aí ele morreu. É um autor defunto, um autor que já tinha morrido. E aqui ele é um defunto autor, ou seja, ele morreu primeiro para depois virar autor. Então, autor defunto era autor e morreu. E um defunto autor, como é o caso do Brás Cubas, ele morreu para se tornar autor. Então são sinônimos? Jamais, não é a mesma coisa, né? O primeiro iniciou sua carreira após a morte? Não, a gente acabou de falar que o primeiro já iniciou a carreira em vida. O primeiro escreve sobre sua morte e o segundo após a sua... Sobre a morte, não, né? O primeiro foi autor em vida e o segundo só após a morte. Sim, é o que a gente acabou de defender. O primeiro tem como tema a sua obra a morte e o segundo o ato de escrever, né? Isso poderia até ser, né, nessa interpretação, mas na questão não sustenta, né? Porque uma reflexão sobre o ato de escrever é muito cara ao Machado de Assis, inclusive no Memórias Póstumas, mas aqui não tem nada a ver com autor defunto, defunto autor. Autor defunto era autor e morreu. Defunto autor morreu e virou autor.